Meu amigo Luciano Huck, que prazer falar com você num momento tão triste como esse, mas é sempre bom a gente ter um amigo para falar, melhor que um inimigo, né? Mas que a gente perde um grande ator e um cara que enfrentava tudo e a todos com a cabeça erguida, representava muita gente, teve uma passagem de luz nesse plano, e caras como esse não morrem porque a sua obra falam mais do que a própria existência humana, que chegará ao fim para todos nós. O homem, quando ele nasce, ele começa a aprender a morrer, já dizia o Sêneca. Bom dia, Luciano, espero que você esteja bem, Angélica, a família toda, as crianças. Bom dia, Luciano. Bom dia, Datena, tudo bem? Bom falar com você e sempre sabe disso, quanto eu gosto, admiro a tua construção e a tua trajetória, como telespectador, como ouvinte e como amigo. Mas acho que você está colocando bem, estou te ouvindo aqui há algum tempo já. Eu acho que justa homenagem está fazendo ao Paulo, e eu acho que, enfim, um dia muito difícil para a gente, amigo próximo, muito querido. Eu acho que a lição que fica é que não adianta a gente fazer planos muito longevos. Eu e você, vira e mexe, a gente já conversou sobre planos longevos. A verdade é que você tem que estar feliz hoje, a vida é o que a gente está vivendo hoje, porque amanhã a gente não sabe. O Paulo era um cara da Atena tão sem impressão que a outra eu fiquei refletindo, muito triste de noite. O Paulo era um cara que tinha pressa na vida, assim, era uma cabeça muito intensa, cheio de ideias, cheio de planos, cheio de coisas a fazer, a intensidade no trabalho, na família, nos amigos, assim, era uma acho que as peças dele, você pega o nome hiperativo, 220 volts, era ele. E acho que na semana do Dia das Mães, aqui no próximo domingo, a gente ter um artista que teve a sua mãe como a sua grande inspiração e foi o grande sucesso dele, eu acho que é super emblemático. Mas enfim, muito triste, a gente muito triste pela família, pelos filhos, pelo Thales, pela mãe, pela irmã, enfim, muito triste. Bom, você como jornalista da Atena não vai perguntar sobre política para o Luciano Huck? Não. Hoje não. Não vou perguntar. Se você está esperando isso, eu não vou perguntar. Mas o que nós estamos vivendo hoje no mundo é uma situação muito estranha. Como você vê 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, e parece que isso perdeu a importância, parece que acabou a pandemia com 3 mil pessoas morrendo. Quando você vê tanta gente morrendo de fome no Brasil hoje em dia, não é? E a gente vê as pessoas se degladiando em rede social já por causa de eleições de 2022, já por causa de polarização e coisas que tais. Tudo que o Brasil não precisa, e vai ser essa a última pergunta que eu vou fazer ao Luciano, tudo que o Brasil não precisa é ódio em qualquer estágio da sociedade humana, muito menos na política, que pela democracia é a única saída que a humanidade encontra para resolver os seus problemas. Você concorda comigo, Luciano? Concordo muito, Datena. Eu acho que a gente está... Eu vejo com muita tristeza quando a gente vê o lado... a raiva das pessoas emanando. Assim, a gente tem um país com uma potencialidade enorme, com um povo maravilhoso, com uma riqueza natural inigualável, com uma potencialidade de liderar agendas globais e de construir políticas públicas que de fato possam melhorar a vida das pessoas, que no final das contas é o que importa. E eu acho que quando a gente... essa relação que as pessoas criaram com a política de paixão, como se fosse time de futebol, quando o meu Corinthians foi para a segunda divisão, eu continuava corintiano. Assim, essa relação da paixão que a gente tem pelo futebol, de acompanhar o nosso time mesmo nas glórias ou nos tropeços, ela não pode se conectar com a política. A política não é isso. A política não é para ter uma relação apaixonada. A política não é um pedido de casamento que você faz. A política tem que ser uma relação de cliente e fornecedor. Ou seja, alguém está te oferecendo um serviço que de alguma forma pode melhorar a sua vida, e se não der certo, você troca o fornecedor. Assim, a gente precisa ter uma relação com a política não de morrer e matar, mas sim de o que é melhor para todos. E não é o que está acontecendo. Assim, hoje a gente chegou num momento do Brasil onde você pensar diferente te coloca numa situação como se fosse inimigo, você não ser daqui, você não pertence. Isso é muito ruim para a construção. E acho que voltando no que você falou e conectando o que a gente está vivendo em relação à pandemia, ontem foram 3.025 mortes, sendo que uma delas é alguém muito, muito querido pela minha família, mesmo.
E aí você entende o que mais de 400 mil famílias viveram nesse ano. Porque você vê os números no Jornal Nacional, ou você vê os números na imprensa, no dia a dia, parece mais um número, mas não, são famílias que estão sofrendo, e pior do que isso, não estão podendo enterrar as pessoas que amam, não podemos ter os ritos do adeus, de um velório decente, de você encontrar as pessoas e relembrar boas histórias, e você viver essa passagem como ela tem que ser vivida. Você não está tendo direito a isso. Sabe, ontem você pega o Paulo Gustavo como exemplo, os familiares, os amigos, os fãs não podem se despedir. Tem que usar um Instagram para fazer uma postagem e olhe lá, é o máximo que pode ser feito. Então é muito injusto tudo isso que a gente está vivendo. E a gente não pode transformar essa dor, esse momento triste do país, e a gente está vendo isso, em uma raiva política. Não é isso, a gente precisa achar uma solução. E a solução não vai vir pronta. A solução não é a perfeição que eu acredito ou que você da Atena acredita. Todos nós teremos de fazer concessões, porque a solução não será perfeita. Mas a gente não pode também achar que a imperfeição da polarização é a única solução que a gente tem. Então acho que são tempos muito difíceis para um país que sempre foi muito feliz e que vive um momento muito triste. Bom, a minha admiração pelo Luciano já começou faz muito tempo. Gozado que quando acabou o esporte na Rede Record, me colocaram a fazer o programa policial, coincidia muitas vezes com o horário do Luciano, e eu era um maluco naquela época que eu botava todas as emissoras, inclusive a Bandeirantes, Globo e todas, que eu ficava observando o intervalo comercial de uma, Ibope do outro lado. Hoje eu já tirei tudo, porque senão não iria sobreviver. Mas eu, durante o Cidade Alerta, eu ficava assistindo o Luciano. Gozado isso, né? Estranho. Primeiro assisti o Chaves, depois assisti o Luciano. Eu apresentava o programa e durante muito tempo do programa eu assisti o Luciano, porque eu sempre gostei muito do Luciano, sempre tive uma admiração pelo Luciano e pela esposa dele, pela Angélica. Luciano, mas a gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Não só com essa fome brutal, não só com essa onda de violência brutal que só aumentou com a pandemia, com notícias tristes. Você vê um sujeito entrar numa cidade de 10 mil habitantes, uma cidade bucólica, inacreditável, do interior de Santa Catarina e matar crianças. Quer dizer, a gente tem que ter muita paz de espírito para poder passar por essa terrível situação de uma cidade quase que do tamanho de Ribeirão Preto morrendo já no Brasil. São 400 mil pessoas e há previsão de em 2 meses a gente chegar a talvez 600 mil pessoas, a 570 mil pessoas. É muita coisa. A gente precisa ter paz de espírito, precisa ter muito amor pelo próximo para superar essa dificuldade ou essas dificuldades. E vendo a gente estar fazendo uma campanha contra a fome e vendo tanta gente faminta no Brasil. Quando a gente olha para o Nordeste brasileiro, e não só o Nordeste brasileiro, mas os Nordestes que há espalhados pelo Brasil, aqui mesmo dentro de São Paulo, você vê comunidades aí jogadas, esquecidas ao próprio léu, de 100 mil habitantes, 220 mil habitantes. Então a gente precisa ajudar demais o povo brasileiro, precisa ter calma, precisa ter paz, arrumar menos confusão e encrenca e tentar uma solução que seja de todos para todos, um contrato social para que a gente saia do outro lado fortalecidos e que dessa tragédia a gente tire alguma coisa positiva para nós, seres humanos, de um planeta sem fronteiras. Luciano, eu acho que é mais ou menos isso. Foi um prazerão falar com você, conversar com você no começo do dia, para mim foi muito bom. Abraço grande, meu querido amigo. Datena, obrigado. Eu registro aqui a minha admiração por você. Eu acho que nós dois estamos ganhando maturidade na televisão, no rádio, na comunicação. E eu acho que essa coisa cada vez se fortalece mais de entender que pensar no próximo é o melhor jeito de pensar em si. E eu vejo essa sua evolução dos últimos anos, ela é latente. Eu acho que você é um homem de vocação pública, você é um homem que está sempre conectado, tentando do seu jeito trazer uma mensagem construtiva e mostrar que sim, pode ter um dia melhor amanhã. Então a gente sempre se conectou, você foi elogioso à minha família e a mim no começo, eu devolvo na mesma intensidade. Obrigado aí pelo carinho de sempre, e sempre que você quiser a gente vai estar aqui pronto para trocar ideia. Obrigado, Datena.
Olha, só tem uma colocação aqui, essa é uma colocação acho que para todos, viu? Não é uma colocação nem política, é uma colocação, acho que de bom senso, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele ameaça editar uma medida de garantir o direito de ir e vir das pessoas. Bom, seria reeditar a Constituição, porque o direito de ir e vir das pessoas já é garantido. Mas no meio de uma pandemia, isso pode ser assegurado, Luciano? Não, assim, eu sou um homem, eu gosto de, como eu não sou um técnico em muitas coisas, e acho que a minha vida na televisão é um pouco isso, eu não sou um rostinho bonito da televisão brasileira, eu não sou cantor, eu não sei cantar, não sei dançar, não sou repentista, não sou um homem de piadas fáceis, mas estou na televisão há 25 anos. Então eu tento me cercar do que tem de melhor quando eu me dedico a fazer alguma coisa. Então, quando a gente vai debater a pandemia, e eu não sou médico, não sou infectologista, não sou especialista, eu tendo a ouvir a ciência, que é o que tem de melhor e que estuda isso há séculos. Então, eu não quero ouvir bravatas em relação a isso. E a ciência diz que o melhor jeito de você mitigar o poder do vírus e você controlar a pandemia é você se proteger, é você ter menos contato com as pessoas, é você minimizar a chance do vírus se transmitir pelo ar, que é o que acontece. Então, qualquer coisa que não vá nesse caminho, eu acho que é bravata. Obviamente, a gente tem que cuidar da economia, a gente tem que proteger os empregos, mas não tenho a menor dúvida que a proteção da economia ou dos empregos não é botar as pessoas na rua circulando e se infectando. Era você ter planejado, primeiramente, a vacina. Você vê os países como os Estados Unidos, alguns lugares da Europa, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, que conseguiram implementar programas de vacinação organizados. A sua população está praticamente imune e estão voltando a fazer show. Assim, a vida está voltando. E a gente não, a gente está atolado, empacado, sem sair do lugar, porque a gente foi muito incompetente na gestão dessa crise sanitária, a gente não planejou a vacinação, a gente não comprou quando tinha que comprar. Eu acho que essa narrativa negacionista, quem está pagando o preço agora é o povo mesmo. Porque não dá para ir para a rua que morre o sogro, a sogra, o pai, a mãe, um amigo, um primo, por causa do vírus. Então, acho que a nossa a incompetência na gestão sanitária é o que vai gerar uma crise enorme de emprego, de renda, de tudo que a gente está vivendo agora. Se a gente tivesse levado a sério isso no começo e planejado, a gente já estaria saindo e não estaria emburacado como a gente está agora. Então, contra boatos aos fatos. Os fatos são esses. Então, eu acho que a gente está pagando um preço. Dá para corrigir? A gente vai ter que corrigir, a gente vai ter que vacinar, não tem outro jeito. Sabe, a gente não conseguiu criar políticas de proteção. A gente tem hoje 125 milhões de brasileiros vivendo em insegurança alimentar. Gente que estava na classe média tranquila foi jogada na miséria de repente. Então o povo está muito sofrido. E a gente não conseguiu criar um ambiente de proteção ao pequeno e médio empreendedor, à família que perdeu o emprego. Então a gente está num momento muito, muito delicado. E não adianta falar alto. Não adianta xingar o amiguinho do lado, porque isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é quando alguém falar baixo e for ouvido, com ideias, com planejamento, que como a gente pode sair desse buraco que a gente está. Enfim, momento muito delicado do país, mas é o seguinte, eu acredito, você acredita, a gente tem uma enorme potencialidade, a gente está vivendo um trem fantasma que alguma hora a gente vai sair. Luciano, obrigado, bom dia, que Deus proteja e a família toda. Um abraço grande. Amém, Luciano. Um abraço, Tatiana, fica com Deus.